David Whittlesey está prestes a embarcar numa jornada épica pelo Rio Colorado. Desde pequeno, eu já pegava um barquinho e saía remando pela água. Descobri desde cedo que eu gostava bastante desse tipo de atividade e da beleza e da paz da natureza. Acho que vou estar sozinho no rio. Melhor a gente encostar e ir descarregando. David aguarda uma autorização há 2 anos. Mas quando um rafting é cancelado, surge a oportunidade que ele tanto aguardava. Eu estava levando uma vida de solteiro, então não tinha nenhum vínculo pessoal capaz de me impedir de fazer uma viagem como essa. Apesar de sua busca por paz, sua licença chega no inverno, quando poucos ousavam descer o rio. E desta vez, ele está sozinho. Na verdade, eu não pretendia descer sozinho, mas eu também não quis deixar de aproveitar o fato de ter uma autorização para o rio. Foi uma oportunidade para usar algumas das minhas habilidades na construção da estrutura do meu bote e tentar entender como eu devia organizar ele especificamente. Eu acho que ele pesava quase 900 quilos, por causa de todo o equipamento. Apesar de todo o cuidado, ele está inseguro de ir sozinho. Eu me lembro de quando saí de Lee's Ferry. Eu estava bem nervoso naquela hora. Minha maior preocupação era o fato de que eu estaria completamente sozinho o tempo todo. Quanto aos celulares, você pode esquecer, porque nenhum vai funcionar no Grand Canyon. Sem como se comunicar em caso de urgência, a única salvação de David é contar que o amigo soe o alarme, caso ele não volte a tempo. Antes de ir, eu disse: E se eu não estiver em Pierce Ferry quando você chegar? Peça ajuda porque alguma coisa deu errado. A jornada de David passa pela região mais isolada do cânion, longe da civilização. Se vão quase 480 quilômetros e a tensão inicial logo some. eu já tinha feito quase todo o percurso. Eu só tinha que continuar navegando para chegar com sucesso no meu destino. A viagem desafiou o talento de David no rafting, mostrando a beleza do Grand Canyon só para ele. Não existe um lugar como o Grand Canyon. Você está 1 quilômetro abaixo da superfície normal, onde a gente anda, e de repente há rochas com milhões de anos à sua vista. Entende? A beleza disso é muito difícil de explicar só com palavras. Por ser um dos poucos a enfrentar o inverno congelante, David encontra a calmaria que buscava. O silêncio é surreal. Eu acredito que a solidão lá embaixo é completa. É um silêncio absoluto. Você está numa viagem de 450 quilômetros, totalmente isolada do mundo como conhecemos. Lá você está completamente sozinho. David sabe, essa aventura na natureza vai mudar sua vida. Praticamente todo mundo que chega até lá volta com um olhar diferente em pelo menos um aspecto da sua vida. John. Restam 3 dias da viagem de 1 mês de David pelo cânion. Até ali eu tinha passado por umas 100 corredeiras sem virar e sem ser jogado para fora do bote. Mas agora, ele precisa encarar o trecho que mais temia.
as corredeiras mais traiçoeiras. Lava Falls. Dá para se ouvir a Lava Falls bem antes de chegar lá. Quanto mais perto você chega e ouve aquele barulho, o nervosismo aumenta. Normalmente, você sai do bote e avalia a corredeira antes de atravessar, para saber mais ou menos onde os obstáculos mais perigosos estão. Cada corredeira do rio tem um grau de dificuldade definido. No Grand Canyon, eles têm um sistema de classificação de 1 a 10. Lava Falls é grau 10. Esse é o teste de um barqueiro. Mesmo eu já tendo passado por todas aquelas corredeiras sem minha roupa de mergulho, fiquei tão assustado com todo aquele potencial desastroso da Lava Falls que resolvi vestir ela. Pouco antes da corredeira, costuma ter um remanso, então a água é bem calma. Daí, de repente, a velocidade aumenta muito rapidamente. Essa aceleração por si só já é capaz de te deixar bem desorientado. A Lava Falls realmente tem uma cascata. A queda dá uns 4 metros. Eu estava apavorado. Era fácil de evitar, desde que você saiba escolher o caminho certo. David perdeu totalmente o controle. Lembro bem nitidamente do meu bote, ficando de pé e indo com tudo para a cascata. Fui lançado para frente, bem na minha caixa térmica. O bote, por razões que até hoje não entendo, ficou de volta para cima. Mesmo que naquele momento meu bote já estivesse cheio d'água, ele já tinha voltado para a posição certa e eu ainda estava dentro dele navegando. Me deu um alívio, pensei que o pior já tinha passado. Lembro de pensar, caramba, consegui. Atravessei com sucesso 100 e tantas corredeiras no Grand Canyon. Agora faltavam só por volta de 80 quilômetros. E dali para frente eram basicamente águas calmas. Após vencer a Lava Falls, David retira a roupa de mergulho. Mas ele esquece que há muitas corredeiras à frente. Só fui me dar conta que eu realmente estava correndo perigo quando vi meu bote indo em direção às rochas. Elas têm pontas tão afiadas que parecem os dentes de um cachorro. E eu estava na correnteza naquela hora. Eu sabia que era algo que eu não deveria deixar acontecer. Eu tentei dar uma remada mais forte contra a corrente, tentando desviar o bote do lado das rochas. É sério que isso está acontecendo? No início, pensei que meu bote ia dar conta, que ele ia girar sozinho e se afastar dali. Mas a corrente prendeu o bote contra a rocha. E antes que eu percebesse, o bote foi lançado para cima. Eu fiquei sem reação. Como que o rio pode ter tanta força a ponto de lançar um bote de 900 quilos pro alto? Eu me lembro de olhar para baixo, para a água e dizer, caramba,
Agora eu tô ferrado. Eu apareci por baixo do bote. Minha cabeça estava fora d'água e eu respirava. A água está em 4 graus. E David precisa sair rápido ou vai morrer de frio. Eu estava com medo de ficar enroscado no bote. Eu tô todo molhado, com frio e com o bote de ponta cabeça. Agora, sem seu bote, ele não tem como sair do cânion. Sua única opção é desvirar o bote. Mas pesando quase 1 tonelada, ele vai ter que ser bem criativo. Não dava para simplesmente entrar embaixo do bote e eu desvirar ele. Me dei conta que a única maneira para endireitar o bote seria usar um sistema de roldana e corda. Mas para isso, ele vai ter que mergulhar embaixo do bote e recuperar o equipamento. Dentro das águas congelantes do rio. Por ser muito escuro lá embaixo, não dá para ver nada. Eu estava basicamente procurando as cegas. Eu sabia mais ou menos onde deixei as coisas, mas isso não significava que ainda estariam lá, já que tudo tinha ficado de pernas pro ar. Então tive que me forçar a ficar entrando e saindo do rio para pegar tudo. Eu precisava de roldanas, mosquetões, fitas e ganchos de escalada. A cada mergulho abaixo do bote, a temperatura de David despenca. E ele precisa lutar contra os efeitos da hipotermia. A gente não costuma ter contato com frio por tanto tempo. E era isso que eu estava enfrentando. O sangue engrossa com o frio. Então, menos oxigênio chega nos músculos, menos oxigênio chega no seu cérebro. Você não raciocina mais com a mesma clareza. E eu sabia que esse processo estava acontecendo comigo. Levou mais de 1 hora para David reunir tudo. Quando ele acaba, mal consegue se mexer. Mas agora ele precisa descobrir como montar o sistema de roldanas. Eu estava com muito frio e minha rapidez de raciocínio tinha diminuído. Então, acabou levando um bom tempo. David sabe que se não conseguir desvirar o bote de 900 quilos, ficará isolado. Nem cheguei perto de desvirar. Um dos ganchos se soltou e passou raspando na minha cabeça. Todo o esforço de David foi em vão. Sua única opção agora é tentar reduzir o peso do bote. Eu conseguia ver rio abaixo uma espécie de enseada, um pouco mais adiante. Então pensei que se eu conseguisse levar o bote até lá, teria espaço suficiente para descarregar o restante do equipamento. Mas é impossível mover o bote pela margem íngreme. Desesperado, David decide fazer algo arriscado. Quando percebi que não ia dar para eu esperar na margem e arrastá-lo, foi quando eu resolvi subir no bote. Lembro que fiquei de pé naquele bote de ponta cabeça, só com um remo nas mãos, e tentava manobrar o bote rio abaixo até aquela enseada. Eu parecia aqueles gondoleiros de Veneza, navegando pelos canais. Mas o rio é tão poderoso que é impossível manobrar. Quando eu mexia no remo, eu acabava girando mais que o bote. A corrente o jogou para além da enseada. Ele está indo em direção às corredeiras. E já não pode controlar seu bote.
Não tem literalmente nada para se segurar. Nenhum apoio para as mãos, para os pés, nada. Lutando para subir e respirar, David precisa agarrar ao bote se não quiser afogar. Eu consegui segurar na corda de segurança em volta do bote. Mas a correnteza arrasta ele contra grandes rochas submersas. O bote subiu nas rochas e me puxou por cima delas pela proa. David precisa tomar uma decisão. Se continuar com o bote, será esmagado nas rochas. Se soltá-lo, vai perder tudo. Pensei, se eu não sair desse rio, ele vai me matar. Eu estava abatido. Estava tentando imaginar um motivo que tenha me feito chegar nessa situação. David se apega à esperança de que seu amigo já tenha soado o alarme e que o resgate chegará amanhã. Dia 4. Após 4 dias lutando para sobreviver, parece que um grupo de busca finalmente chegou. Eu pulava e erguia os braços. Socorro! Aqui! Eu consegui enxergar o avião claramente. Eu estou usando um colete vermelho bem chamativo. Aqui! É impossível acreditar que eles não vão me ver. Ei! Aqui! Quando o avião se afasta, David percebe que não é visível do céu. Volta aqui! Volta aqui! Sua única esperança Volta aqui! se foi. Indo para sua 4ª noite, David sabe que está em apuros. Comecei a me sentir bem desanimado. Eu me dei conta que as coisas não tinham acontecido como previsto. E se eu não estiver em Pierce Ferry quando você chegar, peça ajuda porque alguma coisa deu errado. David não sabe, mas para o amigo, ele só esticou a viagem. Ninguém está procurando por ele. Eu sabia o quanto minha situação era grave. E quanto mais aquilo se arrastava, mais apavorante ficava. Sem esperanças, David está à mercê do Canyon. Sozinho. Dia 5. Por 4 dias, David teve a esperança de que seu amigo soaria o alarme. Mas ele percebe que ninguém procura por ele. A guerra mental foi provavelmente mais difícil do que a física.
tentando evitar pensar na ideia de que eu morreria ali, naquele lugar. David busca se superar. Eu estava deitado lá sem fazer nada, e não dá para ficar sem fazer nada o tempo todo. Você tem que reagir. Eu não ia simplesmente jogar a toalha. Mas agora, ele está fisicamente debilitado. Mal fica em pé. Meus pés já estavam completamente detonados. Era muito difícil de caminhar para qualquer lugar. Mesmo com a dor, ele decide que sua chance é ficar visível do céu, construindo um sinal de socorro. Mas isso significa buscar centenas de pedras na margem. As pedras estavam no fundo desse desnível. Então eu tinha que descer até lá, pegar uma, duas, ou quantas eu aguentasse, e então subir com elas morro acima. É um processo exaustivo e doloroso. Eu tinha construído um X com aproximadamente 3 metros de comprimento em cada linha dele. Ou seja, eram muitas subidas e descidas, com muitas pedras para levar. Já era fim de tarde quando ele terminou, completamente exausto. Faz 3 dias que ele não se alimenta. Desfalecido, clama por energia. Como qualquer beberrão sabe, cada lata de cerveja tem as calorias equivalentes de um lanche. Eu definitivamente não recomendo beber cerveja de 8 anos atrás. Obviamente não foi a coisa mais gostosa que já bebi. Mesmo cansado e com fome, ele não pode parar. A temperatura está caindo e ele está sem lenha. Comecei a pegar o que estava mais perto de onde eu estava. E a cada dia eu tinha que ir um pouco mais longe, então eu levava mais tempo para ir buscando tudo. É claro que você vai ficando cada vez mais fraco, então vai dificultando ainda mais para repetir o que você fez no dia anterior. Enquanto eu buscava tudo, apareceu um pequeno lagarto. Devia ter uns 10 centímetros de comprimento, que saiu se esgueirando por cima da rocha. Por alguma razão incrível, eu consegui ser ágil bastante para dar um tapa nele. Eu parti ele ao meio e mandei para dentro. Eu estava com tanta fome naquela hora que eu comeria qualquer coisa. Eu pensava que, já que eu não sabia quanto tempo aquilo tudo poderia durar, qualquer fonte de nutrição seria melhor do que nada. Foi por uma boa causa. Dia 6. A engenhosidade e a luta de David o fez durar 6 dias, ferido e sozinho no Grand Canyon.
Ele devia ser resgatado há dias. Agora, o frio rigoroso do inverno afetou gravemente seu corpo. Ele está prestes a enlouquecer. Comecei a ter uns delírios malucos. Imaginei que o mundo tinha sido devastado por explosões nucleares e que eu seria o único sobrevivente no planeta. Momentos ou episódios marcantes do meu passado surgiam de repente na minha cabeça. Oi. Eu me lembro de uma forma bem nítida, que eu ficava relembrando de coisas e momentos que vivi com amigos e outras pessoas. Ficava pensando neles, triste, imaginando que eu talvez não os veria novamente. Amor! Fraco demais para juntar a lenha e manter a chama, David está perdendo o calor. A hipotermia está vencendo. Dia 7. David Whittlesey veio ao Grand Canyon em busca de paz e solidão. Mas isolado e à mercê da natureza, pode acabar morrendo de frio, sozinho. No sábado de manhã, eu estava muito para baixo. Estava realmente deprimido. Eu escrevi um bilhete de despedida para os meus amigos e familiares. Eu gravei tudo num pedaço de madeira. Cheguei a marcar o número de dias que eu achava que tinha ficado ali. Era importante para mim deixar claro para os meus familiares e amigos que eu me importava com eles. Que foi uma fatalidade. Me perdoem. Vou sentir falta de vocês. David Whittlesey. Após 7 dias lutando pela vida, David não tem nada. Só é capaz de permanecer deitado, esperando a morte. Eu já tinha feito tudo o que eu pudesse imaginar, mas parecia que ninguém se importaria se eu sobrevivesse ou não. O primeiro indício de que algo estava acontecendo foi quando ouvi o barulho do helicóptero. O barulho foi ficando mais alto e intenso. Aqui! Aqui! Quando o helicóptero contornou o canyon, eu estava em pé, acenando os braços, pulando, chorando muito e dando risada. Foi uma sensação inexplicável de alívio. Eu jamais vivenciei uma mistura tão intensa de emoções como naquela hora.
Eu estava rindo de felicidade por ter superado toda aquela aprovação e também chorava de tanta gratidão por ter sobrevivido àqueles momentos. Foi uma completa explosão de emoções. Até porque tinha passado muito do meu limite de experiências. Quando acharam o bote a mais de 30 quilômetros rio abaixo, as autoridades iniciaram uma operação. Ficaram surpresos por me encontrarem vivo. Me disseram que já estavam procurando um corpo. O piloto me deu um lanche que a esposa dele tinha feito. Acho que foi um dos sanduíches mais saborosos que eu comi na vida. Após 7 dias do acidente, David finalmente foi resgatado. Ele se recuperou totalmente e segue apaixonado por rafting. Eu nunca acreditei que era minha hora de morrer. O que eu acredito é que você pode aumentar as suas chances de sobrevivência simplesmente acreditando que você vai sobreviver. Minha vida mudou drasticamente por conta do incidente. Num sentido espiritual mais profundo, passei a ter uma visão mais otimista. Também acho que eu passei a entender melhor o significado de estar vivo. Claro que eu ia ganhar. Jamie Fisher e seu melhor amigo Jamie Andrew estão com amigos nos Alpes franceses. Perdeu, né? Quieto. Achou mesmo que ia me vencer? Desde a faculdade, há 8 anos, são inseparáveis, com um amor em comum pelo montanhismo. O Jamie sempre foi mais sociável e mais radical do que eu. Mas eu logo percebi que ele era igual a mim, muito alegre e com uma paixão profunda pelas montanhas. As férias vão ser muito relaxantes. Snowboard, esquiar e se divertir. O que acha, Jamie? Jamie? Mas no primeiro dia, Jamie Fisher sente o desejo de escalar. Olha isso, cara. O resort deles fica ao pé de uma das maiores escaladas dos Alpes, a face norte de Le Droit. Eu combinei de passar as férias com a minha namorada. Olha direito. É a face norte de Le Droit que a gente tinha combinado de subir. A face norte de Le Droit é traiçoeira. Mas é o tipo de desafio que Jamie Fisher gosta. O que acha? O Jamie era um verdadeiro alpinista. Essa era a sua vocação. Muitas vezes ele parecia não pensar em mais nada. Basicamente, a gente vai passar a noite no Le Grès-Montet para poder começar bem de manhã. 3 horas andando e estamos na face. Jamie Fisher não quer deixar essa oportunidade escapar. Mas antes, precisa convencer seu amigo. Ainda temos uma semana, um clima propício. Uma semana? Uma semana. Não tem motivo pra gente não subir. Você nem vai notar que a gente foi. Vamos voltar rápido. Teria sido ótimo passar as semanas só nas pistas, esquiando, fazendo snowboard e se divertindo com os nossos amigos. Mas a gente sabia que tinha algo dentro de nós que queria nos impulsionar a ir além. Uma hora você vai pôr a gente em confusão, Jamie. E daí? Saúde. Saúde. Le Droit. Le Droit. Com a decisão tomada, a gente estava pronto. Vamos subir. Os dois vão de teleférico até o ponto mais alto, a 3.000 metros de altitude. Vão passar a noite lá para saírem de manhã.
Eu já estava ficando bem preocupado. Mesmo com toda a experiência que eu já tinha, não dá para evitar isso quando se trata de uma grande escalada. E sempre tinha um período da noite que eu ficava esperando cair uma forte tempestade para que aí eu pudesse cancelar tudo. Lembro de abrir meus olhos e ver o Jamie andando de um lado para o outro, claramente sem ter conseguido dormir. Então ele se levantou e ficou perambulando. Bora, molenga, tá na hora. Calma aí, Para de frescura, vambora. já vou. No dia seguinte, os dois partem para iniciar a escalada ao Ledroat. Foi uma longa e difícil caminhada pela geleira. O Jamie estava muito mais empolgado naquela manhã, mas eu estava meio mal por conta da altitude e do nervosismo. E eu podia ouvir ele cantando enquanto caminhava na neve. Alguém já te disse que você canta bem, Jamie? Já disseram que eu canto pra caramba. Muitas vezes ele poderia ser chato, mas ele era uma ótima companhia. Quando eles chegam ao pé da imensa parede de gelo que leva ao topo, eles se deparam com um impressionante desafio que os espera. São 1000 metros ininterruptos de pura rocha e gelo. Ver aquilo foi bem assustador, mas também eu acho que fez nossa adrenalina disparar. Tem uma moeda? Sim. Aqui. Cara ou coroa? Cara, Coroa! Deixa comigo. E naquele momento que você está escalando, é como se toda aquela tensão simplesmente sumisse, dando lugar ao prazer puro da escalada. No inverno, o clima nos Alpes pode mudar num instante. Mas hoje as condições são ideais para a escalada. como tá aí? Tá show, cara! O gelo tá perfeito! Escalar Ledroat leva 2 dias. Com o cair da tarde do primeiro dia, os amigos encontram uma beirada para repousar. Tá bem? Tô. Não dá para esperar muito conforto nessas circunstâncias. Não se espera hotéis de 3 estrelas, mas a gente estava satisfeito. Seu quarto já vai ficar pronto, Sr. Andrews. Muito agradecido. Só de entrar nos sacos de dormir, deitar e tomar alguma bebida quente, já estava ótimo. Hoje rendeu, né? Foi bom. E amanhã vai ser puxado também. Vai. A gente estava muito feliz. Tudo corria como planejado. Tínhamos chegado na metade, como esperado. Dia 1. Ao amanhecer, eles iniciam a subida final até o topo. Em uma parede de gelo puro, uma das mais difíceis dos Alpes. Não tem beiradas na parede que dê para fazer uma pausa. É exaustivo, principalmente para as panturrilhas. Porque basicamente você fica na ponta dos pés o dia inteiro. No início da tarde do segundo dia, a gente estava bem confiante. A gente achava que ia chegar no topo em poucas horas. Eles estão indo muito bem.
Mas faltando 200 metros, o clima muda rapidamente. Não tô gostando dessas nuvens, cara. Tava tudo certo até ali. De repente, a gente olhou para cima e tinha muitas nuvens acima do cume. A gente percebeu que uma tempestade forte estava chegando. Não demorou muito para a neve começar a cair. Ficou tempestuoso. Rapidamente, o clima ficou intenso. Em questão de minutos, os alpinistas foram atingidos por uma nevasca nos Alpes. Mas não ficamos tão preocupados nessa hora. Você não espera escalar uma montanha assim, sem encontrar um clima adverso. Mas longe de passar, a tempestade só se intensifica. Eu nunca passei por nada parecido. Estava se acumulando nas nossas costas e mochilas. Acumulava mais rápido do que a gente podia tirar. Era impressionante. De repente, a neve desencadeia o que os alpinistas mais temem: avalanches. Você tem que segurar suas piquetas o mais firme possível. Você só fecha os olhos e torce para a avalanche passar. Era horrível escalar nessas condições. Muito difícil mesmo. Os amigos se seguram à encosta da montanha, onde qualquer tropeço pode ser fatal. Virou questão de sobrevivência. Houve muitos períodos que não dava pra gente se ver. Era impossível escalar em condições tão ruins. Então, foi bem complicado. Agora precisam fazer uma escolha difícil. Jamie! Que loucura, hein? O que a gente faz? Abandonar a escalada significa descer quase 1 quilômetro de uma geleira cruel. Tentar descer aquela montanha extremamente perigosa que a gente já tinha escalado teria sido suicídio. Não dá pra voltar, cara. Vamos pro ponto mais perto, que é o topo. A única saída é continuar escalando pela nevasca. Se a gente chegasse no topo, íamos nos livrar das avalanches. Aí a gente poderia cavar um abrigo para esperar a tempestade passar. Os amigos seguem lutando, mas o progresso é bem lento. Quando começou a escurecer, uma das minhas piquetas, à direita, começou a ficar frouxa. Jamie precisa das piquetas. É seu único jeito de escalar o gelo. Ele tem que continuar, torcendo para a piqueta não quebrar. A gente seguia num ritmo de tartaruga. A escalada ficou muito mais árdua e cansativa. Era assustador. Numa nevasca feroz e com uma piqueta quebrada, os amigos se dão conta que aquela aventura empolgante acabou se tornando uma escalada com risco fatal. Achei que a gente não ia chegar no topo. A subida não acabava nunca.
Mas o Jamie de repente deu um grito. Achei um lugar! Eu sabia pelo tom de voz que era isso. Ele tinha conseguido. Ele estava no topo. E de repente, a gente estava no topo da montanha. E foi ótimo. Foi fantástico. No topo, os dois já conseguem descansar e esperar a tempestade passar. Mas o cume é apenas uma lasca de gelo, 1 metro por 1,5 metros, com precipícios de mais de 300 metros de queda. O lugar que chegamos era literalmente uma lâmina de gelo. Meu Deus, Jamie! Não dá pra ficar aqui! Vai dar certo! É só essa noite! A tempestade vai continuar! Dá certo! Ficamos totalmente à mercê do tempo. Não dava para se proteger da neve, do vento, nem dos precipícios de cada lado. Era um lugar tenebroso para se passar a noite. Eles entram em bivaques, abrigos contra o vento e água para emergências. É só o que os protege da tempestade. A gente já tinha comido a maior parte da comida. Restavam os pacotes de bolacha e alguns chocolates. E era só o que sobrou. A nossa maior preocupação era a água. Era muito arriscado acender o fogareiro e derreter neve para conseguir água. Eles vão suportar pouco tempo sem água. A esperança é o fim da tempestade. Jamie e eu já escalamos juntos muitas vezes, mas essa vez parecia que ia ser a mais assustadora. Só o que podem fazer é se abrigar, porque apenas um deslize pode lançá-los num abismo sem fim. Agora era só uma questão de resistir à noite e esperar a tempestade passar. Tá melhorando. Jamie, o tempo tá melhorando. Eu olhei para fora e após dias dava para ver o pico das montanhas do outro lado do vale. Aí a gente ouviu aquele barulho. Aqui! Logo eles viram a gente. Foi um momento incrível. A gente é resgatado. Vamos tomar um banho quente, comer uma sopa, tomar um chá. Tudo isso passava nas nossas cabeças. Porém, assim que o helicóptero tenta pairar sobre o local, é afastado pelos ventos fortes da montanha. Onde foram? A gente viu a dificuldade. Eles não conseguiram sobrevoar perto da gente por conta das correntes de ar que subiam a montanha. Repetidamente, o helicóptero é empurrado. Finalmente, o piloto consegue se aproximar dos homens em perigo. A gente via o rosto dele claramente. Ele estava sendo balançado igual um brinquedo. Vem! Mais perto! Parecia que a qualquer momento ele ia se chocar contra as pedras, nas encostas. Mas no último instante, o piloto perde a batalha contra o vento e precisa abandonar o resgate.
Não! Não dá para descrever o quanto ficamos desolados. Sendo deixados para trás na montanha, só parecia ainda mais solitário estar ali. De ver pessoas pela primeira vez em dias e sermos abandonados lá para encarar de novo a montanha. A centenas de metros de altitude. Sem comida, água ou abrigo. E sem mais esperança de resgate. Mas a pausa da ventania permite que eles acendam um fogareiro para conseguir água. Foi ideia do Jamie. Achei que ele estava maluco, acendendo um fogo nesse vão entre a gente. E aquilo foi inacreditável. A primeira vez em 3 dias, sem qualquer líquido. Tomar um chá quente e doce foi incrível. Provavelmente nos deu sobrevida. Mas o alívio dura pouco. Sem gás, não há mais água. E eles ainda estão desidratados. Foi incrível ter resistido tanto tempo, mas a gente já estava perdendo a batalha para sobreviver. É a pior tempestade em um século. Com ventos implacáveis de 130 km/h. Essa nova nevasca era ainda mais severa. Muito gelada. Esse tipo de sensação térmica, o corpo humano não consegue aguentar muito tempo. Quando começa a anoitecer, a temperatura despenca para níveis extremos. Os sacos de dormir já eram inúteis. A neve entrou neles, molhou e aí essa água congelou. Então os sacos tinham congelado. A cada hora, o nosso otimismo diminuía. Naquela noite, a gente não estava mais resistindo. Onde a gente tá? Quê? Onde a gente tá? O Jamie estava desnorteado. Ele não sabia onde a gente estava. Jamie Fisher começa a delirar. Dominado pela hipotermia, seus órgãos começam a falhar. E pouco sangue chega ao cérebro. Qual é, Jamie? Você sabe onde a gente tá? Fala onde a gente tá. Não sei. Não consigo lembrar. Qual é, Jamie? Fala onde a gente tá. Qual é? Dia 5. Só o que me lembra desse dia é o desespero. À noite, o bivac de Jamie Fisher se abriu. Consciente de que o amigo precisa muito de calor, Jamie Andrew tenta fechar de novo. Eu tentei puxar, aí eu me dei conta que meus dedos não mexiam. Num instante, minhas 2 mãos viraram gelo. Pedra. Suas mãos congelaram. Sangue e tecidos viraram gelo. E os danos são permanentes. Me lembro de, sem sentido nenhum, ficar batendo uma mão na outra, ouvindo o barulho que isso fazia. Minhas mãos eram carne congelada.
Para o alpinista, um dos maiores medos é o congelamento. Se seus dedos congelam, você não tem mais controle. Você fica perdido. Jamie está completamente imóvel. Assiste impotente, enquanto seu melhor amigo em estágio avançado de hipotermia vai perdendo a sanidade. Preciso ir? Eu preciso ir? A gente precisa ir! Eu preciso ir! O que tá fazendo? Eu preciso... Jamie! Jamie ficou bastante desorientado. Ele começou a se debater para todo lado. O que tá fazendo, Jamie? Eu preciso ir! Jamie, me solta! Jamie, peraí! Se ele não tivesse amarrado na montanha, teria despencado. Sai! Você vai derrubar a gente! Jamie, você vai derrubar a gente! Eu fiz de tudo para segurar ele e para ele lembrar onde a gente estava e o motivo. Eu preciso ir! Logo eu vi que a hipotermia estava realmente levando ele embora. E eu não podia fazer nada para impedir. Após 5 dias tentando sobreviver na montanha, os alpinistas estão a poucas horas da morte. Não tinha como a gente sair dessa montanha com vida. Suas mãos e pés agora são blocos de gelo. Jamie Andrew já não é capaz de fazer nada para salvar o melhor amigo. Quando a temperatura interna dele caiu, o cérebro não recebia oxigênio suficiente. Depois de um tempo, aquele delírio acabou virando uma perda de consciência. E por último, ele parou de se mover completamente. Quando vi aquilo tomando conta dele, eu sabia que realmente era o fim. Não tinha mais nenhuma esperança. Obviamente, com as minhas mãos congeladas, eu já não podia fazer mais nada. O Jamie acabou não resistindo. E eu tive que presenciar isso. Mas, para ser sincero, aconteceu muito rápido. Como ele estava inconsciente, ele não sofreu. Me lembro de ficar sentado lá, me dando conta que esse era o fim. Que era o fim para o Jamie e que era o fim para mim também. Não tinha como a gente sair dessa montanha com vida. Dia 7. Depois, não sei quanto tempo, eu abro meus olhos de novo. A primeira coisa que vi foram raios de sol. Eles iluminavam os picos das montanhas ao meu redor. Momentos depois, eu ouvi o helicóptero se aproximar. Dessa vez eu tinha certeza que iam me resgatar, que eles iam me tirar dali. Eu girava a centenas de metros acima da geleira, no vazio.
no que era um dos resgates mais espetaculares e ousados na história dos Alpes. Eu sabia que tinha conseguido e que eu ia sobreviver. Mas o resgate chegou tarde para Jamie Fisher. Seu corpo foi retirado da montanha pouco depois. Jamie Andrew passou por cirurgia para sobreviver. Os médicos amputaram seus membros congelados, que contaminavam seu sangue. Foram dias muito pesados, dias tristes mesmo, aqueles primeiros após o acidente. Por outro lado, eu sabia que era o pior momento da minha vida, mas que dali em diante eu deveria me reconstruir novamente. Para Jamie Andrew, anos de cirurgias reconstrutivas e reabilitação se seguiram. Mas as memórias daqueles 5 dias no cume jamais o deixarão. Eu sobrevivi. Sou sortudo. Então, eu tomei a decisão de encarar esse desafio que a vida me trouxe e tratar ele como mais uma montanha que eu vou ter que escalar. E é isso que estou fazendo, dando um passo de cada vez e seguindo minha vida.